Recentemente, a Investo lançou uma nova ETF para ficar no lugar da LFT-S11, que era como se fosse uma ETF de Tesouro Selic. E agora a nova ETF lançada chama LFT-B11. Vamos falar sobre ela? A LFT-S11 era uma ETF que só investia em Tesouro Selic. Então a ideia dela era te dar retorno de Tesouro Selic, mas com um imposto de quem ficava mais de 2 anos no Tesouro Selic, né? Porque se você for no Tesouro Direto e comprar um Tesouro Selic e ficar 6 meses, você vai pagar o imposto de renda máximo, 22,5%. A ideia da LFTS11 era ser um ETF que faria com que você pagasse menos imposto de renda. Pelo menos é isso que eles colocaram no material publicitário. Mas vocês lembram da confusão que deu quando, na verdade, os distribuidores falaram que não. Como a LFT, né, como o Tesouro Selic, tem prazo de repactuação de 1 dia, ele não entra no imposto de renda mínimo da ETF. E aí passou a ser cobrado o imposto de renda de 25%, né? Até maior do que era cobrado no Tesouro Selic, e aí seguia lá a tabela de imposto de renda regressivo. Para resolver esse problema, a Investo lançou outro fundo negociado em bolsa, a LFT-B11. E qual foi o pulo do gato nesse título? A maioria da carteira é Tesouro Selic LFT, né? E, portanto, você tem um instrumento muito próximo ao Tesouro Selic. Mas, para dar o prazo médio de repactuação acima de 2 anos, eles enfiaram lá uma NTN-B, né? Um IPCA+, 2060. Eles colocaram 8,94% da carteira em NTN-B 2060. Como o IPCA mais 2060 é muito longo, quando você coloca mais ou menos 10% dele na carteira e faz o prazo médio de repactuação, né, o prazo médio de vencimento dos títulos, você vai ver que o prazo médio fica acima de 2 anos e aí ele tem o benefício de ter sempre 15% de imposto de renda, tá? Então, assim que eles colocaram. Vale a pena, Marília, investir nisso como uma opção ao Tesouro Selic? Depende de alguns fatores. Como você tem quase aí 10% da carteira de NTN-B 2060, a performance desse fundo vai oscilar mais. Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico do histórico, né? Ele foi lançado em novembro do ano passado, então olha só o histórico, né, desse título ao longo do tempo. Você pode perceber que tem uma oscilação, né? Não é que nem um Tesouro Selic normal, que você só vê um traço reto subindo, de acordo com a taxa da Selic do dia. Este título tem uma certa oscilação. Você pode ver, por exemplo, ele indo de 100 para 101 em 1 ou 2 dias, né? Que é quase 1%. Então, você vê uma oscilação acontecendo, tá? Ao contrário, por exemplo, de um Tesouro Selic que não oscila nada. Então, tem que ver primeiro se você se sente confortável com essa oscilação. Se você imaginar que a gente está num cenário de taxas do IPCA+, muito altas e que elas podem cair e que você pode ter um ganho de marcação a mercado, provavelmente a LFT-B11 vai render mais do que o Tesouro Selic, porque além dos 90% de Tesouro Selic, você tem 10% de IPCA mais 2060 que você vai render mais do que a Selic, tá? Por conta dos efeitos de marcação a mercado quando as taxas de juros caem. Por outro lado, se você acha que as taxas de juros do IPCA+, principalmente 2060, estão muito baixas e podem subir, aí é o efeito contrário. A LFT-B11 vai render menos do que um Tesouro Selic normal,
por conta da marcação a mercado negativa que você vai ter na B60. Então, é parecido, mas não é igual. Tem mais volatilidade e quase 10% da carteira é uma B de longuíssimo prazo. Então, você tem que colocar um pouquinho aí na sua tabela aí de decisão, na sua árvore de decisão, se você quer ou não, ou se você gosta ou não de investir numa B longa no momento atual e acha que isso vai dar marcação ao mercado positiva. Hoje, especificamente, eu acho sim que as taxas de juros estão altas, que elas podem cair, principalmente se eventualmente tiver alguma mudança de governo em 2026 para algo mais fiscalista, né, que controle mais o fiscal, e aí a gente pode ter uma queda nas taxas e uma melhora da marcação a mercado. Posto isso, hoje eu investiria na LFT-B11, tá? Mas tem um outro ponto de alerta que eu gostaria de deixar para vocês. A LFT-S11 tinha um certo problema de liquidez. A gente percebeu que quando as pessoas queriam sair da LFT-S11 por conta dessa questão do imposto de renda, o market maker, que se não me engano era o BTG, ele atuava de uma maneira bem tímida, de tal forma que várias vezes a gente viu na LFT-S11, que só tinha Tesouro Selic, oscilações acima de 1% no intraday, né, ao longo do dia, que é uma coisa assim meio inaceitável. Geralmente, quando você vê ETFs assim maiores e tal, às vezes para controlar isso eles usam mais de um market maker, né? Exatamente para poder trazer mais liquidez lá para aquele ativo, deixar o ativo mais no preço justo. A LFT-B11 não é o caso, né? Acho que tem só um market maker e é o BTG Pactual. Então você também tem essa questão do risco de liquidez, tá? E isso você também tem que ficar atento. Por quê? Porque às vezes você quer comprar no preço justo, mas você não vai conseguir, porque não tem liquidez, porque o market maker tá um pouco fora, ou muita gente quer sair naquele dia e o market maker não consegue, não consegue dar a liquidez que você precisa. Então, acho que isso é um fator de risco. Aconteceu na LFTS11, foi uma questão super importante, negativa, né? Essa questão da liquidez e do preço justo, e já deixo o alerta aqui para a LFT-B11. Então, para que você usaria, por exemplo, a LFT-B11? Para aquela parcela que você quer deixar em pós-fixados, de repente de mais curto prazo, né? E aí você quer pagar o imposto de renda de 15% que você não pagaria no Tesouro Selic. Mas tem que tomar cuidado, porque tem todas essas oscilações que eu falei. Ah, Marília, mas quero investir sem ser para curto prazo, sem ser dinheiro de caixa, quero investir mesmo, pensando em marcação no mercado, pensando em aumento de patrimônio e tal. Aí eu usaria outros instrumentos no momento atual. Então lá no Renda Fixa Pro a gente tem uma carteira recomendada de renda fixa com ativos que eu acredito que podem gerar valorização por conta da marcação a mercado, ativos de crédito também que conseguem dar um retorno um pouquinho maior do que o Tesouro Selic. Então a gente tem uma carteira aí bem diversificada e ajustada para o momento macroeconômico atual. Quem quiser conhecer a minha carteira, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês do YouTube, tem aquele desconto especial. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.